Salve, salve! Sejam bem-vindos à terceira parte do resumão antagonista do ano, terceiro trimestre da nossa retrospectiva de 2017. Em 3 de julho, Gedel Vieira Lima, ex-ministro de Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, foi preso na Bahia por tentar obstruir investigações e abortar acordos de delação premiada de Lúcio Funaro e Eduardo Cunha, seus comparsas no esquema de corrupção da Caixa Econômica Federal, investigado pela Operação Cui Bono. O TRF1 logo mandou Gedel para prisão domiciliar, mas ele voltaria a ser preso em novembro após a descoberta do seu bunker em Salvador, um apartamento vinculado ao ex-ministro, onde a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais em malas e caixas, a maior apreensão em dinheiro vivo da história do país. Final de ano é tempo de renovar as esperanças. Mesmo sendo tão difícil renovar esperanças num momento como esse, quando a gente vê cair a máscara de tanta gente e a realidade se mostra muito diferente do que era prometido em época de campanha. Gedel, Gedel, é competente. Gedel, Gedel, é gente da gente. Força de líder, lutando por nós. Ninguém cala essa voz. Raquel Dodge ainda denunciaria Gedel e seu irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, também do PMDB, por lavagem de dinheiro e associação criminosa. A PGR pediria o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno de Lúcio, além de prisão domiciliar da mãe Marluce, em cujo closet eles guardavam dinheiro. Para completar, Dodge solicitaria ao STF que determine aos denunciados, em caso de condenação, o pagamento de 51 milhões de reais em danos morais, além do perdimento dos 51 milhões apreendidos no bunker. Cadê a dancinha agora, Lúcio? A reforma trabalhista foi aprovada por 50 votos a 26 e aboliu o imposto sindical para desespero da turma da mortadela, que passaria o ano esperneando nas ruas pela volta do dinheiro extorquido dos trabalhadores nos governos petistas. Todo brasileiro empregado com carteira assinada era obrigado a pagar ao sindicato de sua categoria profissional o equivalente a um dia de trabalho por ano. Só em 2016, os mais de 16 mil sindicatos brasileiros receberam assim cerca de 3 bilhões e meio de reais. Deu para entender o chororô? Pois é, e ele foi turbinado em 12 de julho, o dia mais marcante de 2017 no Brasil. Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A sentença transformou o petista no primeiro ex-presidente brasileiro condenado por corrupção. Parabéns, viu? Uma semana depois, no dia 19, Moro ainda decretou o sequestro de bens e o bloqueio de quase 607 mil reais depositados em 4 contas bancárias de Lula. Entre os bens sequestrados estavam um terreno e 3 apartamentos em São Bernardo do Campo e 2 automóveis. Em relação ao bloqueio, o juiz estabeleceu o limite de 10 milhões, caso outros valores fossem encontrados em outras contas ou ações de Lula. No dia seguinte, foram bloqueados mais 9 milhões de reais de Lula em 2 planos de previdência privada. Isso que é aposentadoria, hein? Em 28 de julho, Temer assinou um decreto que autorizou o uso das Forças Armadas na segurança pública do Rio de Janeiro. Mas o apogeu da tensão ocorreria em setembro, com o cerco militar à Rocinha, em razão da disputa entre as facções dos traficantes rivais NEM, acusado de ter enviado da cadeia uma ordem de invasão, e seu ex-guarda-costas, Rogério 157. As Forças Armadas permaneceram na favela por uma semana, mas os tiroteios, obviamente, voltaram já nos dias seguintes à retirada das tropas. Rogério 157, no entanto, acabaria preso pela Polícia Civil do Rio em 6 de dezembro, e como nada é perfeito no Brasil, alguns policiais da bem-sucedida operação aproveitaram para fazer selfies com o bandido. Ainda em 2 de agosto, quem respirou aliviado foi Temer. Por 263 votos a 227, a Câmara dos Deputados barrou a denúncia em que a PGR de Rodrigo Janot, com base na delação da JBS, acusava o presidente de ter cometido crime de corrupção. Para impedir o prosseguimento do processo ao STF, o governo trocou membros da Comissão de Constituição e Justiça e distribuiu cargos na máquina federal, além de uma fortuna em dinheiro para as emendas que os parlamentares fazem ao orçamento.
A sessão expôs o racha no PSDB, que deu 22 votos a favor de Temer e 21 contra. Presidente licenciado do partido, o senador Aécio Neves, que com votos de PMDBistas havia sido salvo no Conselho de Ética de um processo de cassação, fez o que pôde em contrapartida para regimentar votos pró-Temer de deputados tucanos. Também em agosto, o condenado Lula saiu em caravana pelo Nordeste, atacando a Lava Jato em cada parada. Esses meninos da Operação Lava Jato têm responsabilidade com a morte dela. Eu acho que tem. Com Lula e Jair Bolsonaro consolidados em primeiro e segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2018, a troca de farpas se acentuou. Essa figura, no fundo, ele é resultado do analfabetismo político no Brasil. Primeiro, ele não tem moral para falar nada, principalmente de analfabeto. Nós já temos 18 milhões de analfabetos. Vocês poderiam ter erradicado, não fizeram. Você sabe do que ele é fruto? Ele é fruto de uma sociedade revoltada, de políticos que se roubam. O que nós queremos, Mãe, é um Brasil diferente a partir das eleições do ano que vem. Em 28 de agosto, estreou o filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, baseado nas investigações da Lava Jato. Estamos falando de 7 empresas que só com a Petrobras tem em torno de 59 bilhões de reais em contratos. 59 milhões de reais? Não, bilhões. O Planalto sabia de tudo. Gostou do filme, Dr. Moura? Foi lá o Mike, velho. O filme eu vou ficar devendo comentários sobre o filme. Em 5 de setembro, Marcelo Odebrecht confirmou a Moro que pagou pelo terreno que seria a sede do Instituto Lula e que reservou 40 milhões de reais ao petista na conta Amigo, revelada pelo antagonista. Mas o que ainda era administrado por Palocci, 35 a 40, a gente colocou numa conta... 35 a 40 é o quê? Desculpa. Milhões de reais. Que era para atender o presidente Lula. Aí começou a vir um pedido, por exemplo, que foi feito doações para o Instituto Lula, 4 milhões. Essa é outra forma que eu sei que Lula foi beneficiado. Marcelo também falou do repasse de 9 milhões de reais em dinheiro vivo a Lula, que o ex-ministro Antônio Palocci lhe pediu para fazer por meio de seu próprio assessor, Branislav Contic, o Brani. O Brani vai procurar seu pessoal, vai combinar os pagamentos e a bata da conta do nosso amigo. Então, teve várias retiradas em espécie feitas pelo Brani que foram abatidas dessa conta amigo. Apesar de tudo, o depoimento foi ofuscado no noticiário pelo pronunciamento de Janot sobre o possível cancelamento dos benefícios dados a Joesley Batista. Determinei hoje a abertura de investigação para apurar indícios de omissão de informações sobre práticas de crime no processo de negociação para assinatura do acordo de colaboração premiado no caso JBS. O principal motivo é que novos áudios de conversas de Joesley com Ricardo Saldi indicavam a atuação do ex-procurador Marcelo Miller para favorecer a JBS enquanto ainda atuava na PGR. Janot chegou a pedir a prisão de Miller, mas o ministro Luiz Edson Fachin negou. Joesley e Saldi, no entanto, acabariam presos e a sucessora de Janot, Raquel Dodge, reforçaria em dezembro o pedido ao STF pela rescisão da delação em razão da omissão de fatos, embora as provas coletadas a princípio permaneçam válidas. O desgaste de Janot aumentou ainda mais depois que o antagonista revelou uma foto em que ele bebe com o advogado de Joesley num boteco de Brasília. Mas pouco antes de deixar o cargo, o então PGR ainda denunciou o PMDB do Senado, acusando o grupo de ter amealhado 864 milhões de reais em propinas, e o quadrilhão do PT, apontando Lula como grande idealizador da organização criminosa, a Orcrim. Já era tempo, né? Em 6 de setembro, o depoimento de Palocci a Moro sobre o pacto de sangue de Lula com a Odebrecht, na prática, reforçou a tese. O que existe de fato é que essas obras e outras foram benefícios que a Petrobras e o governo deram para esta empresa Odebrecht. Com esses benefícios, ela pagou suas obrigações e fez um caixa, anunciado ao presidente Lula que seria de 300 milhões. E desse caixa foi sacado o dinheiro e comprou este prédio para dar ao presidente Lula para ele fazer o seu instituto. Lula, que chamava Palocci de seu companheiro há 30 anos e um dos homens mais inteligentes do país, disse a Moro em seu segundo interrogatório que o ex-ministro era frio e calculista. Eu estou esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade.
Você é médica, calculista, é frio. Lula ainda se embananou todo quando questionado se tinha os recibos do alegado pagamento de aluguel da sua cobertura em São Bernardo do Campo, na verdade comprada com propinas da Odebrecht. O senhor presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter, posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano dos juízes, os recibos não foram apresentados ainda, o senhor presidente sabe o motivo? motivo? Eu não sei. Nem sei se já foi pedido pelo advogado apresentar. Essa acusação contra o senhor foi formulada no final do ano passado, também recebida no final do ano passado. Desde então não foi possível levantar isso aí? Depois, a defesa de Lula entregaria recibos de aluguel que acabariam virando memes, porque alguns tinham datas inexistentes, como 31 de junho de 2014 e 31 de novembro de 2015. E dura até hoje a polêmica sobre a veracidade dos recibos. Só pede desculpa e reconhece o erro quem tem grandeza, e não é todo mundo que tem grandeza. Lula, por exemplo, não tem. Muito menos sua cria Dilma Rousseff, que negou ter avisado a João Santana e Mônica Moura que eles seriam presos, mas acabou desmascarada pela PGR, que confirmou os avisos feitos pela então presidente ao casal marqueteiro por telefone e e-mail, aquele com codinome Iolanda, reforçando assim a denúncia contra ela por obstrução de justiça. Yolanda, eternamente Yolanda. Ainda em setembro, a primeira turma do STF determinou o afastamento de Aécio do mandato de senador, bem como seu recolhimento noturno no caso dos 2 milhões de reais pedidos pelo tucano a Joesley Batista para pagar advogados. As consequências dessa decisão renderiam uma confusão dos diabos que uniria o Senado quase tanto quanto o fundo eleitoral de 1,7 bilhão de reais aprovado naquele mês. Mas essa é ainda a terceira das 4 partes do resumão antagonista de 2017, com o melhor do ano para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima!